bolas. Vemos outros países, citando mais uma vez o país de Bukele, El Salvador, que está construindo presídios, que está vendendo essa mão de obra, né, vendendo esse produto para outros países. Foram pagos 45 milhões de dólares pelo governo Trump para ele alocar alguns criminosos presos nos A Força Aérea botou uma foto do bombardeiro B-2. Opinião, é claro. E quando muda? É isso. Para deixar mais abrangente as respostas. É exatamente o que você falou. Walter preparou o vídeo? Temos o vídeo aí, passa aí. Olha que bacana esse vídeo, cara. Isso é uma imagem de câmera termal, né? Isso é minha especialidade, não OVNI. Olha a velocidade que o objeto está voando a poucos metros do oceano. E a câmera, ela já automaticamente... Ó, o cara tá falando, ó. Consegui pegar, tá rindo. O cara tá em êxtase em ver. Olha a velocidade. Tem alguns parâmetros, eles mostram na própria imagem. A câmera da aeronave, tá vendo? É cheio de números. Lat long, setup, a direção, ali é o nível... O grau que a câmera está usando, 22 graus, menos 22. Enfim, tem várias informações que mostram que é uma câmera real, é uma câmera térmica de uma aeronave chamada F-18 Hornet. Uma aeronave incrível de caça da Marinha Americana, né? E foi a aeronave que filmou. O piloto tá em êxtase. Olha lá, que porra é essa? Ele até xinga ali, você viu? Bem bacana. E o interessante... Lembra que eu falei da polarização? Ele está mudando a polarização toda hora. Uma hora a aeronave está branca, outra ela fica preta. Ele mudando a polarização para saber o que é quente. Pode repetir, Mano Walter, por favor? Olha lá, ó. Primeiro, a aeronave está branca. Quer dizer, o que é quente é branco. Isso, agora. E daqui a pouco ele vai mudar a polarização para saber, porra, eu tô vendo alguma coisa, será que eu tô maluco? Ele muda a polarização da câmera termal, lá, mudou, preto. Tá vendo? A aeronave ficou preta. Então ele tá mudando a polarização para saber que ela não tá jogando nenhum tipo de combustão, então não tem motor. Já começa por aí. Senão teria o rastro, né, do exaustor do motor, que é aquele rastro de fumaça quente, que é o derivado do combustível sendo queimado e jogado fora pela turbina. Então deixa aquele rastro. Qualquer aeronave faz isso. Não tem nada ali. Então isso já mostra que porra é essa. É bem bacana, né? Essa é a aeronave do Tic Tac. E o mais interessante, que também tem vídeos que mostram, ela voa durante um tempo, né, Glauber? E chega um certo dado momento, essa aeronave, ela submerge, ela vai para dentro d'água. Então, que tipo de tecnologia é essa que nós temos, ou quem tem, que voa rápido, não tem motor e ainda entra na água e vai embora? Que vira submarino? Aí é a classificação que é bem interessante, que na ufologia já tem uma classificação que chama OSNI, que é muito observado pelas marinhas e pescadores, que é objeto submersível não identificável, que é o objeto que fica debaixo d'água e muitas das vezes sai da água, decola e vai embora. Tem Cristóvão Colombo, isso é dos diários de bordo de Cristóvão Colombo, ele cita um OSNI. Ele vê essa luz no Oceano Atlântico. Isso tem em diário de bordo, eu não estou inventando nada não. Está no diário de bordo, quem pesquisar aí sobre Cristóvão Colombo e aparições de OSNI vai ver fácil, né? Tem muito matéria na internet. E ele cita essa luz acompanhando, passa pelo navio que ele está, pela nau que ele tá comandando, e acompanha, ele consegue acompanhar a luz acompanhando a nau que ele se encontra. Então, cara,
como que esse vídeo do tic-tac, essa aeronave, está voando tão rápido, mais rápido que um caça americano, e de repente ela entra dentro d'água. Aí eu lembro de um comentarista científico, né, que eu vendo vários vídeos sobre o assunto, ele foi e falou assim, tá mais ou menos 300, 400 quilômetros por hora, 300 e poucos quilômetros. Qualquer aeronave construída, qualquer coisa construída pelo homem, a essa velocidade voando, se ela atinge a água, é como se você estivesse atingindo concreto. Ela ia se despedaçar em milhões de pedaços. Como é que ela entra na água, some, não deixa nenhum destroço, não deixa rastro, não deixa nada? E aí vem outras teorias, né, que a civilização alienígena mantém bases nos oceanos, já que os oceanos são muito pouco explorados, né? A gente sabe que o oceano é uma coisa mais magnífica que o espaço, né? Uma das minhas paixões pela marinha, eu ser da marinha, ser do Corpo de Fuzileiros Navais, é o mar, cara. O mar é simplesmente incrível. É um bioma maravilhoso. Número de vida. As civilizações, elas cresceram perto do mar. Quem estava longe do mar não tinha como se sustentar durante muito tempo. Quando você fala de civilizações antigas, o mar era o provento. Então, a gente conhece muito pouco sobre o mar, muito pouco mesmo. Existe uma entidade americana chamada NOAA, que é a NASA dos mares. Essa entidade americana talvez seja mais importante do que a NASA. Essa entidade faz pesquisas incríveis na área do Triângulo das Bermudas, no Triângulo do Dragão, ali na área do Japão, que são áreas bem exclusas, que tem muito naufrágio, a aeronave some. Eles mantêm pesquisas em todos os oceanos do planeta, chamado NOAA. Ela também é uma entidade ao qual ela certifica muitas coisas sobre o clima, sobre as fases da Lua, tudo através dos oceanos, né? O degelo dos polos. Então, oceano, como eu falei, que se a aeronave submerge e é possível ter uma civilização submersa, né? É interessante, no mínimo, muito interessante falar sobre esse assunto e saber que é possível, porque se tem um vídeo real da Marinha Americana mostrando uma aeronave que voa e depois entra no mar, então são 3 vídeos distintos. O primeiro da pirâmide, o segundo da nave em formato de bolota ou gimbal, é muito conhecido como vídeo gimbal. E esse terceiro, que é o vídeo tic-tac, porque ele tem um formato de tic-tac. Não é uma aeronave grande, que eles conseguiram medir essa aeronave. Tem esse vídeo aqui. Vou botar aqui pra gente. Tá, pode ir falando enquanto... Do gimbal. De vídeo gimbal. É esse, né? Olha que interessante. Outra câmera termal, o formato de bolota, tem uma ponta embaixo, parece um disco com ponta em cima, ponta embaixo, e ele começa a girar no seu próprio eixo, com várias informações. Tem como você parar naquela parte do começo? Isso, tá? Para aí, por favor. Se der para dar um pause, eu lhe agradeço. Muito obrigado. O que é preto é quente. Volta um pouquinho só, Walter. Só para explicar que está mais nítido, né? Essa é a piloto que viu, ela deu o depoimento. Uma piloto experiente. Não tem como você ser piloto de F-18 sem ser experiente. O interessante naquela parte que o vídeo está um pouco mais nítido é o seguinte, Glauber. Ele tem um formato de gimbal, ele gira em torno do seu próprio eixo, que já é uma coisa interessante. Mas o mais interessante é que ele tem tipo uma nuvem em volta, um pouco antes disso. Nuvem... Desculpa, Júlio, é porque são 2 vídeos simultâneos no mesmo vídeo. Para parar no que eu estou falando. Mas o que eu estou falando é fácil de entender. É o seguinte, naquela parte do vídeo... aí. Volta. Aí. Não, aí não. Aí, perfeito. Para aí. Isso, perfeito. Então a gente pode ter... trabalhei muito tempo com câmeras termais. Claro que não câmeras termais de aeronave da Marinha Americana, mas câmeras termais para soldados fuzileiros navais, né? E o interessante é o seguinte, a aeronave, ela está polarizada... A aeronave não, a câmera, ela está polarizada para o preto ser quente. Então você vê que a aeronave está muito quente.
Claro, se uma coisa está voando muito rápido, ela tem atrito com ar. O ônibus espacial ele é coberto com uma proteção para não pegar fogo por causa disso, que ele entra na atmosfera muito rápido. Beleza. Mas você está reparando que em volta da aeronave tem uma nuvem branca? E branco é frio? Então o que explica isso? Olha só, parece que há uma bolha em volta da aeronave, a qual protege a aeronave. Não sei se com sistema antigravitacional, posso estar falando besteira, eu estou só especulando aqui, né? Mas o vídeo é muito interessante em mostrar isso. A nave é quente, porém tem uma áurea fria em volta da nave. Isso é impossível, porque qualquer aeronave que esteja se deslocando, ela vai provocar esse atrito com ar e vai criar esse envoltório quente. Aí vem a parte que eu faço sempre analogia com as civilizações antigas. Mais uma analogia. Essa parada que o Mano Walter deu aí foi muito interessante, deu para pontuar muito bem. Primeiro, tem formato de bolota, que é as aeronaves antigas do Vimana, do Mahabharata hindu, né, da Bíblia hindu de 3.000 anos atrás. Tem o mesmo formato. Se você for lá procurar na internet, você vai ver. Segundo, ela tem uma bolha envoltória fria numa aeronave quente. Isso é praticamente impossível na física qual conhecemos. Então, falando sobre bolha e falando sobre a analogia das civilizações antigas. O barco solar, que é uma embarcação a qual os reis do Egito viajavam com suas almas, né, para o além. Então, para o faraó fazer essa viagem para o mundo dos mortos, né, fazer essa transposição, ele ia num barco, que era chamado de barco solar. O mais interessante é que quando você vê inscrições dessa coisa, né, nos hieróglifos egípcios, o barco está em volta de uma bolha. E muitos cientistas renomados já falam na tal da bolha de dobra do tempo. Olha como é que é interessante as analogias. Pode ser, eu estou apenas especulando, como eu ouvi cientistas falando, só estou reproduzindo apenas, como disse um grande amigo, o Glauber, eu não sei nada, eu sou burrão. Mas tudo que eu leio eu gravo muito bem. Então eu li em algum lugar e vim em algum lugar. E tu é um facilitador do conhecimento. Exatamente. Eu estou canalizando para que as pessoas em casa procurem saber, pesquisem, que vão encontrar a mesma analogia que eu estou fazendo, que outras pessoas renomadas no mundo já fizeram. Então essa bolha de dobra do tempo é estudada pelos cientistas hoje em dia. A NASA já faz programas, né, de estudos sobre isso. Não estou falando que é plausível ainda, mas fazem estudos do quê? Criar uma bolha gravitacional à frente da aeronave que puxe a aeronave para frente e ela seja expelida na parte de trás, na direção que você quer, assim conseguindo a tão esperada velocidade da luz. E aí você consegue viajar no tempo. A gente já está quase em Star Wars, né? A gente está falando de coisas que a gente viu quando era criança, né? Fazendo analogias, isso não acontece, mas são cientistas renomados no mundo todo fazendo essas analogias dos vídeos que nós vemos com coisas do Antigo Egito. Vários quadros antigos que mostram deidades cristãs, né, da cristandade, eles estão em torno de uma bolha. Tem várias imagens de Jesus em bolha. E isso é apenas um despertar para quem estuda sobre o assunto começar a relacionar o acontecimento, o OVNI, como queira, com as civilizações antigas. Buda, você vê várias imagens de Buda dentro de bolha. Você vê várias imagens de deuses hindus dentro de bolha. O barco solar egípcio tão famoso dentro de uma bolha. E a história conta que esse barco ele transcende o céu. Então, como as histórias estão se casando tão assim com acontecimentos atuais? Então, essa é a analogia que eu faço. Deixo aí aberto aí para o público pesquisar. É um assunto interessante, muito interessante. Meu irmão, e por que demorou tanto tempo para ser oficialmente reconhecido, né? Você citou que agora tem esses dois camaradas lá, né, nessa empresa, que sim. Já tem um contato ali com o governo americano, né? Exatamente. Um trabalhava já na comunidade de inteligência, que é Luiz Elizondo,
né? Ele já era do governo americano, militar, trabalhava na inteligência junto com a CIA, e ele saiu com todo esse cabedal de conhecimento que ele conseguiu e conheceu, e montou essa empresa junto com o ex-integrante da banda Blink-182. E aí começa, tu citou 3 eventos, né? Um em 2015, o outro em 2019 e o de 2021, e o último em 2021. Exatamente. E a partir desse momento, o governo americano começa a reconhecer. Sim, né? sim. Ele diz que não sabe o que é, mas sabe que tem algo. E o que no passado era desacreditado, hoje já é reconhecido. Isso, perfeito. E o que a gente pode entender disso aí, Vamos cara? lá, isso começa lá pela década de 50, exatamente. Por isso que eu confundi o caso Roswell. Tudo começa em 50 e pouco, logo após a Segunda Guerra Mundial e logo após o caso Roswell, que é 47. Né? Começa pelos anos 50. Os anos 50 eles são muito conturbados, porque logo assim que acaba a Segunda Grande Guerra, que foi um evento marcante na nossa humanidade, né? Talvez um dos eventos mais marcantes de nossa humanidade moderna. Logo depois disso começa uma briga pela hegemonia no planeta. O que eu quero dizer com isso? É uma briga pela liderança. Uma briga que você só pode entender de uma maneira. Acabou a Segunda Guerra Mundial, o eixo do mal, vamos botar, né, o eixo do mal que era assim chamado, né, mas o eixo do mal foi vencido e o mundo se divide. E aí nasce uma coisa chamada Guerra Fria. Por que eu estou relacionando com isso? Porque o presidente Truman, que é o primeiro presidente americano a lidar com esse tipo de coisa, que logo depois de 47 o presidente Truman assume o comando. Então ele tem que lidar com esse novo fenômeno mundial chamado OVNI. Na época era OVNI, agora é o UAP, mas chamado OVNI. E o caso Roswell foi desacreditado exatamente no período dele. Ele cria, né, pastas dentro da inteligência, foi logo assim que a CIA estava sendo criada, e isso torna-se o maior tabu de todos os tempos. Ninguém pode falar sobre isso. Então você tinha que desacreditar a população de qualquer maneira sobre esse assunto. A época era essa. Talvez por causa da Guerra Fria, talvez por causa que com isso eles poderiam culpar o inimigo, que seria a União Soviética na época, né? A Guerra Fria é a briga, né, pela liderança mundial da União Soviética e dos Estados Unidos. Nesse mesmo interim surge a corrida espacial, que também faz parte da Guerra Fria. As armas nucleares, que também faz parte da Guerra Fria, porque logo que assim que os Estados Unidos jogou 2 bombas no Japão, a União Soviética se vê obrigada a construir a própria bomba, né? Então, essa corrida parece que tem muito a ver o porquê desse encobertamento da questão OVNI. Aí a gente, puxa na mente, mas por quê? Como você perguntou, né? O cerne da pergunta, por que eles têm que esconder isso por causa da Guerra Fria? Porque, vamos lá, se for real, primeira questão, se o OVNI e a questão alienígena for real, o país que tiver que deter essa tecnologia vai despontar no mundo. Já começa por aí. Você é a União Soviética, eu sou os Estados Unidos. Se eu pegar uma nave primeiro, eu vou ficar à sua frente, porque eu vou poder estudar essa nave. E aí entra uma parte também da ufologia que chama tecnologia reversa. Eu vou estudar a nave, vou fazer coisas que façam bem para mim, para a minha sociedade, né? Então, é uma das teorias que você tem, por que você fez essa pergunta. Nasce na Guerra Fria, nessa briga pela liderança. Quem tiver uma nave, quem tiver tecnologia extraterrestre, vai estar na frente de todo mundo. Aí entram várias teorias. Uma delas, que é a área que eu gosto, visão noturna. O homem, ele demora muito a avançar na tecnologia. Décadas e décadas para a gente inventar... Décadas e décadas. Milênios para a gente inventar o fogo. Sim. Depois milênios para a gente inventar o arco... Milênios não, mas centenas de anos para a gente inventar o arco e flecha. As primeiras armas. Depois, não sei quanto tempo, a pólvora. Isso tudo demora muito tempo.
Só que quando chega a partir, depois da Segunda Guerra Mundial, que é 1945, tudo anda mais rápido. O alemão inventa a visão noturna. O americano joga a primeira bomba nuclear. Em pouquíssimo tempo, a gente deu um salto gigantesco de tecnologia. Lançamos satélites. Então, como que a gente demorou tanto tempo para avançar, engatinhar, e em pouco tempo a gente deu saltos gigantes? Diz uma das ramificações de estudos de UFO, de OVNIs, que foi através de tecnologia reversa. Aí entra um cara chamado Bob Lazar. Bob Lazar foi um cientista que apareceu numa mídia americana, não lembro o ano, talvez década de 80 ou 90, não sei especificar muito bem o ano, mas entra esse cara numa rede de televisão americana e fala assim, ué, vocês não estão sabendo não? Trabalhei na Área 51. Eu era cientista, eu vi 9 naves, eu trabalhava na nave. Pô, o cara fala isso numa TV americana, acho que é na ABC. Mas explodiu. Explodiu, todo mundo querendo fazer entrevista com o cara, e ele falou que ia provar, e não aparecia a cara, e só aparecia a sombra, até que ele chegou e foi a público, botou a caroça lá e falou, trabalhei, fui cientista na Área 51, a gente voava numa linha particular que era totalmente secreta, as janelas dos ônibus, a gente voava de avião com a janela tampada, descia num aeroporto dentro da Área 51, pegava um ônibus com as janelas tampadas para chegar no lugar onde que a gente trabalhava. E começou a vomitar várias coisas. Ele ficou como um grande líder nessa teoria de estudos de UFO, né? E o mais interessante de tudo, que é uma história longa, ele fala que o que fazia a nave voar era o elemento 115. E o cara falou isso há muito tempo. A gente está falando de tabela periódica, né? Todo mundo estudou isso em química. Quando você vai ver, vai ali até o 103, na minha época era 105. E ele fala em elemento 115. Ninguém, pô, esse cara tá maluco. Que elemento 115? Tabela periódica vai até, sei lá, 106. Esse cara tá doido. Foi descoberto anos depois, talvez, acho que 8 ou 10, uma década, vamos chutar assim, o elemento 115 é descoberto. Será que esse cara estava falando a verdade? Hoje em dia nós temos 100, ou mais, 115 elementos. São na verdade, então foi revelado, né? Não descoberto. Porque descoberto já tinha sido... Exato, porque aí entra o que eu te falei, tecnologia reversa. Só foi descoberto porque eles estudavam naves que... É o que, palavras de Bob Lazar, só foi descoberto porque estudavam naves que estavam escondidas na Área 51. Que ele falou que o complexo da Área 51 não é nada. O cereja do bolo é no Lago Groom Lake. O que é um Lago Groom Lake? É um lago que secou de sal. Então ele é muito plano, ali eles usam para fazer testes de decolagem de aeronave, como se fosse uma pista de pouso gigante, só que ele todo em torno do lago é feito de montanhas, e parece que tem bases subterrâneas dentro dessas montanhas. Ele fala que as bases existem até hoje. Então a cereja do bolo não é aquela construção da Área 51. E é bom falar sobre a Área 51, para a gente entrar num outro assunto, Glauber. A Área 51... Até um certo ano, o exército americano e os governos, o governo americano negava. Me permite só fazer uma pausa para a gente falar da Área 51 já, sim. Por completo. Trabalhei com arma automática, se não falar eu vou... Quando a gente fala, irmão, dessa evolução, né, que demorou, milênios para descobrir, o fogo e a energia e as coisas foram evoluindo, o arco e flecha, que você colocou, isso mostra, cara, realmente, né, bizarro. E essa evolução a partir da Segunda Guerra, essa evolução a partir da Segunda Guerra e esse período dos últimos 50 anos, 60 anos, e aí você fala desse elemento que começou a se estudar, né, na Área 51, essa tecnologia, né, aí tu fala do elemento 115 e tal. Agora, o homem tem domínio sobre essa tecnologia? Ele consegue usar e estudar isso ou é o contrário, cara? Assim, quem domina quem, cara? Boa pergunta. Existe, aí já é outra teoria, um presidente dos Estados Unidos que dizem que ele fez pacto com os extraterrestres, que há um pacto, né? Então, quem domina o quê? Boa pergunta. Será que não estamos sendo munidos
de tecnologia soltada a conta-gotas, tudo sendo controlado por alguém ou por algo, eu estou só especulando, e esse alguém ou algo não é humano? Pode ser. Ou dominamos a tecnologia, fizemos alguns acordos com essa inteligência de fora do planeta e esses acordos estão rolando até hoje. São várias teorias. E aí a gente pode teorizar mais coisas, né? Quem gosta aí de falar sobre alienígena, eu gosto muito da parte UFO, né? A parte objeto voador não identificado, ou UAP, como queira. Mas quando fala de alienígena, já se fala em raça reptiliana. Que grandes tem desenho do Simpson disso. Que tá todo mundo lá reunido, cara, mas quando todo mundo tira a máscara, é todo mundo réptil. Então, teoria da conspiração é um prato cheio para muita viagem, né? Vamos botar assim, coisas sem comprovação, né? Sem muito estudo, mas também tem muita coisa legal. E principalmente quando você pega esses acontecimentos e faz analogia com civilizações antigas. O que me move a ler, a estudar sobre isso, a me manter interessado, é saber que tem civilizações antigas que falam exatamente a coisa que está acontecendo ou a coisa que vai acontecer. A gente pode citar o sumério. O povo sumério é simplesmente magnífico. Primeiro, inventaram a escrita. A primeira escrita do planeta é chamada de escrita cuneiforme, em tábuas de argila. Foram eles que inventaram. Nessa história que eles chamam de... É como se fosse a Bíblia deles, né? Eles chamam a Epopeia de Gilgamesh, que é uma história que eles contam do povo deles. 130 milhões de anos. Como assim 130 mil? Os deuses viviam 30 mil anos. E o mais interessante que está na modinha, que todo mundo conhece, os deuses chamavam Anunnaki. Isso, meu irmão, já virou novela, já virou desenho, já virou filme. É incrível, a história que eles contam é incrível. Nessa história, nessa epopeia de Gilgamesh, tem o dilúvio. O mesmo dilúvio que é citado na Bíblia. No Mahabharata e nas inscrições antigas hindu, tem o dilúvio. Então, eu leio sobre os acontecimentos contemporâneos sobre o assunto, mas volto a dizer, o que me prende são as civilizações antigas, porque não é a gente que sabe das coisas, não. Parece que eles já sabiam há muito tempo. Pois é, cara, em cima do que você está falando, é presunçoso, né? Achar que é o homem que, pegou muito ali, presunçoso. Deixou de forma secreta lá na Área 51 e aí estudou. E agora a tecnologia está evoluindo, né? Uhum. O que ensinam pra gente que é a Revolução Industrial, né? Que é a Revolução Industrial que provocou esse avanço tecnológico. Você tocou no assunto Revolução Industrial. Quem foi o principal vetor, falando pessoa, no mundo todo sobre a Revolução Industrial? Henry Ford. É o cara que inventou o primeiro carro. Ele fez a primeira linha de produção. E aí a gente vai entrar num tema que é meio tabu. Eu não gosto muito de entrar em tabus, porque o canal tem quantos milhões? 2.120.000, Walter? Eu acho que é isso, né? Você falou até com um sorriso no rosto. Parabéns, viu, meu irmão? Parabéns. Orgulho. Orgulho, claro que é orgulho. É seu trabalho, trabalho de vocês. Parabéns, antes de tudo. Não é qualquer um que chega nesse número, não. Pode ter certeza. Mas, voltando, eu não gosto de falar certos assuntos porque esses 2 milhões de pessoas que estão participando do canal vão ter as suas opiniões sobre a minha fala, mas eu vou falar porque estamos aqui para, como você disse, eu vou mostrar o que eu li, eu não sou dono de nenhuma verdade, eu só li e estou jogando as perguntas. Henry Ford foi um grande apoiador do nazismo. Quem lê vai saber disso. Existia um partido nazista dentro dos Estados Unidos. Na época, teve desfiles nazistas, claro, no começo da história do nazismo, não foi lá no final da Segunda Guerra, porque se fizesse isso, estava todo mundo preso, né? Ou morto, porque o principal
algoz e vetor de ir contra o nazismo foi os Estados Unidos e a União Soviética. E os aliados, né? Que é a França, Inglaterra, enfim. Mas, voltando a você falou de Revolução Industrial, grande parte do nosso avanço tecnológico, agora fugindo um pouco da vida alienígena dos OVNIs, vou falar dos OVNIs também, foi o nazismo. Primeiro fuzil de assalto, Sturmhauer, é nazista. Primeiro foguete, nazista. Primeiro avião a jato, nazista. Primeiras cirurgias médicas, claro, fizeram atrocidades com o povo judeu, né, para chegar nesse nível de medicina, mas eles avançaram muito na medicina. Tecnologia química, os caras eram foda. Resumindo, o nazismo, em termos de tecnologia, de sociedade, estava 50 anos à frente, em 1939, do que qualquer país. E o que explica isso, cara? Aí entra uma parte que a gente estava conversando anteriormente, que é ligar o nazismo e essa... Eles tiveram algumas sociedades secretas, né? O nazismo, ele estava envolvido, sempre esteve envolvido com algumas sociedades secretas. E essas sociedades secretas, como a Vril, que é uma, fala muito de alienígena. O tema não era falado abertamente no período lá do governo alemão. Mas, secretamente, eles conversavam sobre isso. E existe uma coisa muito interessante que eles chamavam de a arma de todas as armas, que é conhecido como Die Glock, ou o sino, que é a tradução de o sino. Dizem que seria a aeronave que ia dar cabo à guerra, ia dar vantagem aos nazistas. E muita gente pesquisa isso, tem alguns desenhos bem montados, né? Desenhos técnicos da época, falando sobre essa pesquisa na área da aeronáutica, né? Messerschmitt foi o primeiro caça-jato. Então, tinha mais coisa. Com certeza tinha. Lá na Polônia, existe um lugar, eu não lembro o nome do lugar, com a estrutura a qual se fala que o Die Glock foi testado. E aí tá, a internet, é como a gente está dizendo aqui agora, né? É um campo de uma vastidão de loucuras e informações científicas. Tem gente que fala que parte do nazismo fugiu nessa nave que foi para outra dimensão, nessa nave, nesse tal de Die Glock, que era parecendo um disco voador, mas em formato de sino, né? Dizem que nazistas... Porque quando chegaram lá já não tinha mais nada, os cientistas sumiram. E é bem interessante falar... Né? Você falou o que puxou esse assunto foi a Revolução Industrial, que levou a Henry Ford, que apoiou o nazismo financeiramente, e falar que o nazismo foi o precursor de muita tecnologia no mundo. Primeira, eu pesquiso isso aí eu estou afirmando. Quem inventou o primeiro óculos de visão noturna foi o alemão nazista, chamado Vampir, ou Vampiro. Era um aparato grande, tinha uma mochila de bateria, uma antena que ficava em cima do fuzil, enfim. Mas foi o primeiro equipamento de visão noturna do mundo. E ali, né, a guerra acaba, foi vencido, e aí o que acontece? Divisão do bolo, velho Glauber. Divisão do bolo. Você é nazista, você perdeu, eu e o Mano Walter vamos dividir você no meio, você vai... Aí nasce a Guerra Fria, que é o papo que a gente estava tendo anteriormente. Partes de tecnologia que era nazista foi para um lado e parte de tecnologias nazistas foi para o outro. E aí começa a divisão do mundo. Sim. E a gente está vivendo isso até hoje. Claro, de uma maneira, uma Guerra Fria meia encoberta, né? Com um véu para não mostrar que é uma Guerra Fria, mas é Guerra Fria, pô. É Guerra Fria. Vê o estado da Ucrânia, totalmente devastada, o Ocidente apoiando a Ucrânia e a Rússia atacando a Ucrânia. É uma Guerra Fria declarada, porém com objetivos meio obscuros. Mas é uma Guerra Fria. É o Ocidente contra a Rússia. Não mudou nada, né? Mudou um pouco os personagens, mudou um pouco a situação, mas é a mesma coisa. Hoje em dia, alguns países se juntaram à Rússia, que era a antiga União Soviética, China, Irã, e os outros países do Ocidente se juntaram aos Estados Unidos, que sempre estiveram do lado. E isso, esse
Essa guerra de atrito, esse impacto está acontecendo até hoje. Até hoje. E aí, liderado pelo quê, exatamente? Controle. Não tenho dúvida nenhuma. Eu falei isso aqui no podcast anterior. Eu leio poucos comentários, que eu não sou muito de rede social, mas eu vi alguns comentários interessantes falando, o cara ideologizando a história. Ele é isso. Não, ele é aquilo. Querendo... Né? Te definindo, né? Não tenta me definir, não. Tenta se definir. Pega as informações que eu estou passando, pesquisa e tenta se definir. Porque você vai ter que escolher um controle. Não tem como viver nesse planeta em sociedade. Ou malzinho, você falou, né? Exatamente. Quando a gente está na aeronave e o paraquedista não quer sair, geralmente o mestre de salto fala, você quer uma mãozinha ou quer um pezinho para sair da aeronave? Porque se você quiser uma mãozinha, eu posso te dar. Porque se quiser um pezinho, eu te dou um boot marrom nas costas, você vai lá fora do mesmo jeito. Você vai sair. Vai sair, pô. Exatamente. E no nosso caso, fato é, tu vai ser controlado. Agora, de uma maneira mais branda ou recebendo um chicote no lombo, você escolhe. O controle vai existir, cara. Esse negócio de fugir do controle. Eu vou viver numa sociedade livre. Todos que tentaram fazer isso, assassinados. Antônio Conselheiro, não, eu vou criar uma sociedade lá no centro. Matou todo mundo, o exército foi lá, destruiu tudo, bala em geral, tiro de canhão. Gandhi, não vou promover a paz. Explodiram. Quem tenta fugir do controle é tirado de jogo. Simples assim. Não tem como fugir do controle. Quem está nessa briga pelo controle não quer outro tipo de coisa funcionando. Ou é cá ou é lá. Ponto. E se você lá é inimigo do outro, se você aqui é inimigo de cá, acabou. Acabou. É bem interessante falar disso. A gente passeou nesse assunto, saiu do OVNI, eu gosto, porque envolve história, envolve geografia, envolve sociedade humana, e aí vem os assuntos tabus, que é OVNI, alienígena e tudo mais. Mas aí nós falamos disso porque tu citou a Área 51, né, dizendo que tinha 9, né, que o camarada lá falou Bob Lazar. Que tinham, 9... Foi ameaçado de morte várias vezes. Que eram estudadas, pesquisadas, que... A tal da tecnologia reversa. Isso, e aí, que era um ambiente extremamente secreto que ele estava disposto a falar. E aí eu te perguntei, né, cara? Tá, então o homem tomou posse disso aí e começou a dominar, ou o homem é dominado por esse aí? Você foi evoluiu e falou que, inclusive... Sim, não respondi. Inclusive tem... Difícil responder isso. Tu citou o presidente americano, que tu falou, não, que como tivesse um acordo com ele... Que é uma das linhas, né, de teoria da conspiração. Agora, quem comanda o quê? Eu sei de uma coisa. Júlio agora falando com opinião própria. Há muitas moradas na casa de meu pai. Falei isso no outro podcast. Deus domina tudo. Se houver aliens ou não, vai dominar eles também. Está no controle de tudo. É uma coisa cíclica. Essa sociedade que a gente acha que perdura para sempre, não é para sempre. Romanos caíram, nazistas caíram. É um sobe e desce. A civilização maia falou que não, vai acabar o mundo em 2012. Não era acabar o mundo. Acaba o ciclo. Todas as sociedades... O hindu fala a mesma coisa, o budista fala a mesma coisa, o taoísta fala a mesma coisa, o muçulmano... São ciclos. Vai chegar num negócio, vai girar de novo. E vai girar diferente. Não vai ser igual quando chegar nessa etapa, que é o marco temporal dessa sociedade, seja ela qual for, vai girar a roda. E vai voltar diferente. Ou evolui ou involui. Aí agora então, saber quem está no comando disso é bem difícil. Se isso é verdade, né? Se faz sentido que muda o ciclo. Sim. No final do ciclo anterior, tudo aconteceu, né? De tecnologia e tal. Agora nós estamos falando de 5G e aí o estudo através dessas aeronaves, dos OVNIs e tal. E aí esse ciclo virou. E aí nós estamos no início de um novo ciclo, então o que pode vir aí? Eu vou falar uma coisa que eu li antes de vir para cá, não sabia que eu ia abordar isso, mas já que você tocou no assunto, é altamente pertinente falar. Elon Musk, olha aí, Elon Musk
vai tornar o Twitter monetizável. Vai ter uma plataforma de pagamento, você vai ter cartão de crédito, você vai tudo pelo Twitter, que agora é X. Você vai ter empréstimo de dinheiro, vai ter um novo tipo de monetização na internet, a qual o mundo nunca viu. Já anunciou, já li, é novidade. Isso já deve estar tramitando em alguns sites de tecnologia, porque os sites de tecnologia estão sempre ligados a isso. Já está. Vai fazer. O mais interessante, ele já está testando a rede Starlink em celular. Só que ele não consegue ainda tramitar grandes dados. Tramitar vídeo, mas ele já está testando na rede de celular atual. Você não vai ter mais... não tem sinal. Qualquer lugar do planeta, se você estiver fora do planeta, vai funcionar seu celular. Se você estiver no meio do oceano, vai funcionar. Nas montanhas do Tibete, porque está tudo tomado de satélite da Starlink. Então, esse cara, ele está tendo uma visão que nenhum ser humano... Ou se alguém teve, não conseguiu concretizar, porque ele está concretizando. E eu acho que com isso vai nascer, como a gente estava falando, vai dar uma girada ao qual a gente não viu ainda. Não viu ainda. Tenho certeza do que eu estou falando. Não estou defendendo, aliás, nem porque eu já vi que ele está muito, como que eu dizia, muito no mainstream, né? É a palavra certa. Né? Tudo que é lugar fala Elon Musk. Eu não sou muito ligado a isso. Agora, o que o cara está realizando... Perfeito. O cara tá trabalhando... A NASA agora pede para ele lançar... Não, eu quero lançar um satélite. Dá para botar no seu foguete? Ou papo. Uma instituição, um país está pedindo para um cara, a qual tecnologia que ele domina, ajudar essa instituição a levar essas armas. Ou pode ser armas, né? Não sabemos. Que como é que você vai saber o que a NASA está botando no foguete da Elon Musk? Impossível. Como é que é, cara, quando o termo técnico, quando você é representante de alguém, a empresa vai mandar um cara lá para representar a empresa, tem um nome específico, não é representante. Eu quero te dizer o seguinte, o Elon Musk, então, é o representante aí desse poder maior. Não sabemos. Que, assim, a gente acredita em Deus, né, cara? Ele tem um poder muito grande, mas... Dentro dessa vida aí, cara... alienígena, extraterrestre, tudo que se tem de tecnologia, esses... WAP, é isso? WAP. O Elon Musk é o representante aqui na Terra, cara, para promover a mudança? Será? É uma boa charada isso aí para lançar para um outro podcast, porque é interessante, porque essa corrida ela existe entre alguns CEOs de tecnologia. Preposto, cara. O chat nunca me abandona, cara. Preposto? Preposto, é o que eu queria dizer. Muito obrigado, é isso. Isso aí, foi o Mauro Luiz contribuiu aí, ajudou o Glauber. Muito bom. Legal. Mas continue, irmão. Isso mostra a abrangência, a permeabilidade do seu canal. Você nunca vai ficar na mão com 2 milhões de pessoas inscritas no canal. Então, aí continuando, e vai entrar num assunto bastante bacana, que a gente citou Elon Musk. Ele concorre a Virgin, a Tesla, a SpaceX, a Virgin e tem uma outra, que é o dono da Amazon. Esqueci. São 3 ou 4 empresas que brigam pelo domínio do espaço. E, notoriamente, Elon Musk está à frente de todos eles. Não, todo mundo para trás e Elon Musk na frente, ganhando essa corrida aí. Porque o espaço é a nova fronteira. A gente dependia de 1 ou 2 satélites do governo americano. Elon Musk tem o planeta todo envolto de satélites. Se você, Mano Walter, bota aí foto do planeta com satélites e bota a imagem para tu ver. É muito satélite, parece que tem muito lixo em volta. É muito satélite. E grande parte desse número é dele, cara. Ele está fazendo satélites de baixa órbita, antigamente isso era lançado. Ele mudou o pensamento de como como a coisa funciona. Era botado os satélites, aqui é o microfone, é o planeta, botado os satélites aqui a uma certa altura. Beleza. Ele conseguiu botar numa órbita mais baixa e muito satélite e de dimensão menor.
Então ele lança vários de uma vez só. E o que ele está fazendo com isso? Chama Starlink. Um satélite fala com o outro. Então ele está tendo um sistema de posicionamento global melhor do que o GPS que o governo americano tem. Ele está tendo uma cobertura global para atender telefone celular. Olha isso aí. Papai. Eu pesquiso, né, à toa. Aí, isso é claro, é uma imagem... Parece a imagem da Baía de Guanabara aqui, né? Exatamente. Claro que tem muita coisa é lixo. Mas, cara, como que você vai ficar sem sinal agora, cara? E isso aí está incluindo satélites militares, satélites de GPS posicionamento, satélites de espionagem, satélites de governo, enfim, para controlar clima. Enfim, é muita coisa. É muita coisa. É claro que é uma representação gráfica, tem outras fotos na internet bem melhores, mas isso aí dá para você ter uma plena noção que o cara vai ser... aliás, já está despontando, mas a gente vai escutar muito falar desse cara ainda. Agora, irmão, vamos lá. Tu passou pra gente a reflexão que tem um controle, um poder dominante, não sabemos quem, que vai controlando... Ou quem, porque pode ser um grupo. Exatamente, um grupo. Como é que permitem que o Elon Musk evolua dessa forma? Pode ser que ele seja uma dessas peças a ser movimentada nesse grande tabuleiro, a qual o dono do jogo é Deus, sempre vai ser e nunca vai mudar. E os homens ficam brincando de jogar e Deus está em cima só comandando o jogo. Eu costumo dizer, o pessoal que mexe muito com religião e tal, eu sempre gosto de falar isso para eles. É muito interessante quando a gente fala de Deus. Por quê? É uma certeza que Deus é único, onipresente, onipotente, tudo que nós já conhecemos, mas que ele é único. Porque, para mim, é Deus com vários messias. Aqui é Cristo, não sei aonde é Buda... Na Índia é Hare Krishna, é Krishna, né? No outro é Maomé. Então, parece que Deus é tão sábio, criou o mundo e o universo e nós todos, né? Então, não tenho dúvida nenhuma sobre a sapiência de Deus. Ele criou messias específicos para parte do planeta. Eu sei que tem gente que é ligada à religião cristã, à Bíblia, vai ter N respostas para isso. Eu sei que o pessoal lá das religiões africanas vão falar também, discorrer sobre isso. Eu sei que o pessoal muçulmano, né, do Islã, o islamismo vai discorrer. Mas, cara, isso é inequivocável. São vários messias, todas as histórias muito parecidas, a história da vida, né, são os livros sagrados, todas têm dilúvio, todas vieram com o Messias que nasceu de uma virgem, as histórias são parecidas. Então quer dizer que é só um entendimento humano. É como se fizesse isso. Se eu colocar o meu Messias lá daquele outro, o povo não vai entender. Lá a cultura é outra, lá tudo é diferente. Então o cara bota um Messias para que todos entendam qual é a mensagem lá. Isso é uma visão particular, tá? Só estou confabulando aqui. Mas é muito interessante falar isso, porque isso faz bastante sentido. Um Deus para todos, que aí um chama de Alá, outro chama de Deus, mas é Deus, é o onipotente, onipresente, e com os Messias, que são aqueles que vieram levar essa palavra de Deus, os filhos de Deus. Só que um filho aqui, mais uma vez, eu sei que o pessoal vai me marretar. Isso que eu ia falar. Vai me marretar nessa parte aí. Não tenho problema com isso. Nunca tive. Mas nessa parte vai entrar a emoção, né? Como assim? Tudo que tu viveu, cara. Você todas as experiências que você teve na sua vida, desde da concepção. Não é quando você nasceu, é desde quando você estava na barriga da tua mãe, cara. É muito antes de você nascer. Então, toda essa experiência física, não sei nem explicar, mental? Não, mas não é mental. Espiritual, né? Ou, enfim, todo esse conjunto de experiências é que vai fazer quem é você. E é isso que vai levar você a crer em algo. Se você tivesse nascido no Afeganistão, em Kandahar, você acha que você teria as mesmas concepções de Deus? Claro que não teria, cara. Sim. Essa que é a questão. Então, quando eu falo que Deus é muito mais sábio do que a gente imagina e coloca um Messias para cada um entender a mensagem é única.
Ele satisfaz cada cultura, cada povo. Tem uma passagem bíblica que Deus separa por línguas. Acho que, se eu não me engano, é Torre de Babel. Eu sou um pouco não, sou muito leigo nessa parte de religião, né? Mas tem uma parte que ele separa. Mano Walter falou que é isso. É isso mesmo, é isso mesmo. Obrigado. E aí ele separa. Por quê? Já estava dando caô já. Juntou todo mundo, já estava dando caô. Mano Walter assistiu essa novela da Globo, né, Mano Walter? Teve a novela também. Quando você vai... eu vou fazer uma analogia esdrúxula, me desculpe aí ao público, mas é só para entender. É só para ser lúdico na história. Já te disse, você é um ótimo facilitador, cara. Então, sua analogia... Você vai num churrasco. Todos nós gostamos de... Cara, e qual é o carioca que não gosta de churrasco? Você vai no churrasco. Um grupo pede pagode. O outro grupo quer escutar heavy metal. O outro quer escutar música de rave. O outro... Gosto. É o que a gente está falando, cara. Ser humano é diferente de um para o outro. Dentro do mesmo segmento de religião, você vai ver diferenças incríveis dentro do mesmo grupo, pô. Do mesmo grupo. Imagina de grupos diferentes, de países diferentes, de culturas, de vivências diferentes e por aí vai. É bem complicado. Tá, cara. E aí, cara, já que tu falou, né? São vários messias, tá? Um único Deus. E aí, de acordo com cada cultura ali, né? Entendimento, aí tu situar lá e tal.